Olá, queridas crianças! Hoje nós vamos fazer uma outra receitinha deste bloco que se chama Pães, Patês e Companhia, tá? Nesta aula nós vamos aprender um novo pãozinho que chama pão algodão. Olha, para ter este nome significa que ele é muito macio, né? E realmente é, ó, bem maciozinho. Este daqui eu fiz ontem para exemplificar para vocês. E hoje nós vamos fazer uma nova receita juntos, que eu vou, como é muito simples, eu vou explicar como fazemos a receita e já trouxe alguns aqui crescidinhos no ponto de montá-los, tá bem? Então vamos lá a nossa receita. Não se preocupem de anotar, porque a receita estará aqui e também no final deste vídeo, a receita descrita e alguma observação que eu achar necessário. Vamos para a receita? Então vamos lá. Pão algodão. Um copo, quando eu digo um copo, é aquele copo americano de, acho que 300 ml, um copo americano, tá? De leite morno. O leite não pode ser quente. E também não pode ser gelado, porque o morno ajuda o fermento a se desenvolver melhor, tá? Então, eu coloco numa tigela um copo de leite morno, um pacotinho de fermento biológico seco. Já ensinei para vocês que o fermento biológico é aquele que chama o fermento para pão, tá? E existe o fresco e o seco. Hoje nós vamos utilizar o seco, tá? Misturei naquele leite morno, em seguida coloquei 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de óleo, pode ser um óleo vegetal mais delicado, tipo óleo de milho, ou então o óleo de semente de girassol, um óleo mais delicado, tá bem? Depois, uma colher de chá, ou seja, aquela, vocês já sabem tudo, como é a colher de sopa, como é a colher de chá, como é a colher de sobremesa, como é a colher de café, né? Então, é uma colher de chá de sal, um ovo e 3 copos cheios de farinha de trigo aproximadamente. Lembram desta palavrinha? Aproximadamente. Sempre que utilizamos o trigo, eu digo para vocês, não coloquem todo o trigo de uma vez, porque tem farinha que absorve mais o líquido, tem farinha que absorve menos. Então, vocês colocam 2 copos e deixam o terceiro lá e vão colocando aos poucos. Vão colocando aos poucos, tá? Quando eu vi que já tá aquela textura ainda mole, mas eu já estou mexendo com a massa, eu coloco, como na aula passada, lembram do pãozinho de fubá? Este é a mesma maneira de se fazer. Eu coloco na bancada, deixa eu mostrar para vocês. Eu coloco na bancada com mais farinha e vou rasgar a massa. Estão lembrados o que é rasgar a massa? Rasgar a massa.
como eu fiz na outra aula. É uma coisa que está tão recente que, se vocês tiverem dúvida, vocês vão lá no pãozinho de fubá. É a mesma coisa do que o pão algodão. Rasguei a massa, juntei a massa numa bola só, tá? E fiz bolinhas. Agora nós vamos chegar nas minhas bolinhas, que se tornaram bolonas, porque cresceram bastante. Olha só como cresceu. Aí eu fiz, vai dar 9 pãezinhos. 9 pãezinhos. Eu fiz bolinhas, cobri com plástico, coloquei um guardanapinho em cima para deixar bem aquecidinho e deixei crescer o suficiente até dobrar de volume, tá? Aí eu vou trabalhar um a um desta maneira que eu vou mostrar para vocês. O formato vocês poderão fazer do jeitinho que quiserem. Se quiserem continuar deixando bolinha, pode. Se quiser deixar compridinho, pode, tá bom? Então vamos lá, ó. Um pouquinho de farinha na bancada, pego uma bolinha, olha como está crescido, hein? Ajeito com as próprias mãos, dá para se abrir a massa. Mas eu trouxe o pau de macarrão, o pequeno, para mostrar melhor para vocês. Tá dando para vocês verem? Tô abrindo a massa e enrolando do mesmo jeito que eu enrolei o pãozinho de fubá, que foi a receita do pãozinho da aula anterior. Ó, depois que eu enrolei, eu prendo aqui embaixo e vou deixar ele compridinho e vou colocar em uma assadeira forrada com papel manteiga. Então, quando vocês forem, é só ir em qualquer livraria e falar: eu quero uma folha de papel manteiga. É este que é o tal do papel manteiga que a gente usa em culinária. Vou fazer para vocês um redondinho, para vocês perceberem que é a mesma coisa, ó. Fecho tudo embaixo, ó. Fecho toda a massinha embaixo, para ela ficar bem fofinha. Dou uma bolhadinha e vou fazer um redondinho. Mais um redondinho para vocês verem. Abro com as próprias mãos, o redondinho nem precisa do pauzinho de macarrão, tá? Ó, puxo toda a massinha para baixo, aperto aqui, ó, aperto e dou uma bolhadinha para ficar redondinho. Vou fazer 3 redondinhos. Olhem, vocês perceberam como a massa tá molinha? Por quê? Porque não podemos colocar muita farinha para o pão ficar grossão, grosseiro e pesado. Não, quanto menos a gente conseguir, melhor é, porque ele vai ficar muito fofo, muito fofo. Agora vou fazer um outro compridinho. Aí, para o compridinho, ó, vocês viram que eu não tô nem me ocupando muita farinha, porque não precisa, a massa está boa, não está grudando. Fecho a partinha de baixo e mais um compridinho, ó. Agora, vou fazer mais um
redondinho. Puxo toda a massinha para baixo, aperto e dou uma bolhadinha. Pronto, ó, formamos um redondinho. Já vamos fazer todo, porque eu estou com o forno ligado. Por quê? Porque nunca eu posso colocar o meu pão no forno com o forno frio, tá? Então, o meu forno está pré-aquecido e, claro, vai ter que crescer pela segunda vez. Eu já ensinei para vocês em aulas anteriores que quando a gente utiliza este fermento biológico, ou o seco ou o fresco, nós temos que esperar crescer 2 vezes. Então, a primeira vez foi quando eu fiz as bolinhas, cobri com o plástico e deixei crescer. Estão lembrados? Sim? Aí, a segunda vez é quando eu já acabei de fazer os pãezinhos. Olha, vou fazer todos para vocês verem, ó. Mais um compridinho. E agora o último, vou fazer redondinho. Puxa para baixo, vocês entenderam, né? Ó, puxo tudo para baixo, aperto, deixo a parte lisinha para cima e dou uma bolhadinha. Aqui estão os nossos pãezinhos colocados de uma maneira que fiquem não tão distante, mas um pouquinho distante uns dos outros, porque eles crescerão. O que eu faço agora? Agora eu vou cobrir novamente com um plástico, vou ocupar aquele mesmo plástico que estava, vou cobrir com o plástico. Sempre para ele ficar aquecidinho. Vou cobrir com um guardanapo e vou colocar em um lugar que não tenha vento, que não tenha frio. Depois disso, depois que eles crescerem bonitinhos, dobrarem de volume, eu posso passar por cima ou manteiga derretida, como eu fiz desses daqui, para ficarem coradinhos, ou passar uma gema batida. Este eu fiz passando manteiga derretida, este eu vou fazer passando um ovo, pincelando com um ovo, tá bem? Gostaram da receita? Olhem a textura do pãozinho, a maciez. Olha a maciez do pãozinho, ó. Muito macio, muito gostoso. Vocês vão adorar para fazer um lanche. Gostaram da receita? Até a próxima aula!